Você já percebeu que a luz só existe porque existe sombra? Hoje eu vou te mostrar de forma simples como o contraste tonal faz toda a diferença. E vamos descobrir isso juntos pintando uma lâmpada acesa. Quando a gente fala de contraste tonal, a gente está falando dos claros e escuros de uma pintura. E é esse contraste que faz o olho entender que existe profundidade, luz, sombra. Para a luz existir é necessário que exista também as trevas. Tô brincando. Mas tô falando sério também. Pra existir luz, precisa existir sombra. E pra existir sombra, precisa existir luz. Sem uma coisa, a outra não existe. Principalmente numa pintura. Já que pintura é uma ilusão óptica que a gente faz para as pessoas interpretarem volume, profundidade, contrastes e por aí vai numa superfície plana. As pessoas ficam tipo, meu Deus, como é tridimensional, como que é verdadeiro, estou vendo um elefante. Não é um elefante, é a representação de um elefante. Com a ilusão que eu criei ali, usando pigmentos específicos, em ordens específicas, eu criei a ilusão de um elefante. Enfim, vamos não ficar nesse papo filosófico e vamos para o que interessa. Vamos começar com a mistura de cores logo de cara, para vocês entenderem como que a parte tonal faz a diferença no contraste das cores. Não só a parte tonal, mas também a saturação das cores. Eu comecei fazendo um tom de marrom para ser a parte superior ali da parede da casa, onde está perto da lâmpada. Eu já comecei a fazer essa pintura, só coloquei as cores base assim, sem pensar em luz e sombra ainda, sem contraste, só pra eu saber onde estava cada elemento. E agora eu tô criando o tom real que eu quero pôr ali na parede, que é um tom mais escuro. Isso porque, se o meu tom é mais escuro e tá perto de um tom claro, que é a lâmpada vai parecer muito mais brilhante por ter um tom escuro perto. Quanto maior o contraste, mais destacado fica. É tipo você pegar um pontinho preto e colocar numa folha branca. Vai ficar super destacado. Mas se você pegar um pontinho cinza e colocar numa folha branca, sendo um cinza médio assim, não vai ficar tão destacado. Então, pensando nessa lógica do contraste tonal, que é justamente isso, eu vou escurecer a parede e deixar esse pontinho branco ainda mais forte, deixando um branco mais puro. E ok, pensando nisso, criando as cores, eu deixei um marrom mais escurinho assim, pra passar ali na parede, e fiz um tom um pouquinho mais alaranjado, que ele é ainda assim bem mais escuro que a lâmpada, porém não chega a ser esse tom de marrom aqui. Eu fiz essas duas cores para poder ir criando uma variação cromática ali no reflexo da lâmpada. Beleza, indo pra tela, comecei primeiro com um leve degradê ali da parte de baixo da parede indo pra cima, levando em consideração que quanto mais escuro a cor que eu aplicar ali perto da lâmpada, mais claro ela vai parecer. E agora, pra fazer esse toque de brilho emanando da lâmpada, eu passei branco e fui meio que dando uma esfumada, deixando com mais transições esse branco, meio que criando um degradê ali de uma cor pra outra, deixando o branco se misturar com a tinta que já tava no fundo. Eu uso um pincel fofinho pra poder fazer essa transição, ou o dedo também, os dois valem. Dá certo. E quando vocês forem esfumar a cor de vocês, lembra que a direção para onde você aponta o seu pincel e espalha a tinta cria formatos diferentes nessa tinta. Então, se eu quero deixar essa iluminação branca mais apontada para baixo, eu vou passar o meu pincel esfregando a tinta para baixo. Isso é uma dica importante, porque isso influencia muito na direção para onde vai a nossa cor. Então, seria bem simples se fosse só adicionar o branco e tá iluminado. Porém, a gente tem que considerar que a saturação das cores faz diferença. Quanto mais saturada uma cor for, mais brilhante ela parece ser. Quanto mais desaturado uma cor for, mais apagada ela vai ser meio acinzentada, né? Então, para causar esse brilho mais intenso da lâmpada, eu coloquei aquele marronzinho um pouco mais saturado, né? Que ele é mais alaranjado, ali onde a gente já tinha espalhado a cor branca. E fui fazendo isso, botando mais branco, espalhando, colocando a cor mais saturada, espalhando, e fazendo isso até eu ficar satisfeita com o resultado do brilho da lâmpada. Então, recapitulando, para você fazer áreas de brilho, como se fosse uma lâmpada acesa, que nem é aqui, você, além de precisar do contraste tonal, você precisa pensar também na saturação, que vai causar esse brilho e vai parecer uma coisa mais harmônica, sabe? Isso porque o branco é uma cor que tem tendência a esfriar as cores. E como a gente tá falando de luz,
A gente precisava trazer esse brilho, sabe? A saturação da cor real da parede, que não é branco, é um tom salmão. Então, por esse alaranjado, trouxe um aspecto melhor de reflexo da luz na parede. E sim, gente, tudo que vocês forem pintar vai ter reflexo de alguma coisa que está próxima daquele objeto que você está pintando. Mas isso é assunto para outro vídeo, para outro conteúdo. Senão eu vou começar a introduzir tópicos que não era minha intenção nessa dica rápida de hoje. Então é isso. Contraste tonal, luz, sombra e saturação e dessaturação. Então, da próxima vez que você for pintar alguma coisa que emite luz, lembre disso. Só existe luz se existir sombra. Pintura é o equilíbrio entre opostos. Se você quer aprender mais, eu tenho o meu e-book, é um novo lançamento, é bem baratinho, link na descrição, se você quiser comprar. Lá eu explico várias coisinhas, tipo essa do vídeo de hoje e muita mais coisa também. Um outro aviso. Os próximos vídeos que serão postados será uma série de vídeos onde eu começo uma pintura e vou mostrando todo o processo dela e dando aula pra vocês, literalmente, do que eu estou fazendo ali naquela pintura. Então se inscreve pra você ver essa próxima aula. Se tudo der certo, ela já vai sair semana que vem. A galera que me segue no Instagram talvez lembre de quando eu perguntei sobre as referências que vocês gostariam que eu pintasse. E a escolhida foi essa aqui. É esse quadro que eu vou estar ensinando a pintar nas próximas aulas. Mas a aula vai ser gravada de um jeito para você entender todo um processo artístico para você aplicar na referência que você quiser. Não precisa ser necessariamente essa aqui. Inclusive, voltando a falar sobre o e-book, com o dinheiro do e-book que vocês estão comprando, eu tô muito feliz que vocês estão realmente confiando no meu trabalho e confiando que eu posso ensinar algo para vocês. Com esse dinheiro eu pretendo investir em microfones novos, câmera, para gravar conteúdos novos para vocês. Enfim, hoje foi só uma dica rápida sobre contraste tonal, porque eu tava pintando essa pintura aqui e falei, por que não ensinar uma coisinha aqui pra galera? E é isso, me segue pra mais conteúdo. Lá na minha outra rede vocês vão ver minhas artes. Aqui no YouTube vocês vão ver vlogs artísticos e eu ensinando sobre pintura a óleo, principalmente. E é isso, até a nossa série de aulas que vai ser lançada semana que vem. Vamos lá. Inclusive, tô atualizando aqui vocês, registrando também o resultado da tela. Não o resultado final, né, mas o progresso da tela. Cara, eu consegui pintar nuvens. Isso aqui era a minha maior dificuldade na vida. Como uma ótima filósofa que eu gosto, ela diz, continue a nadar. E ó, continuei a nadar. Aqui vai ser uma cachorrinha e o senhorzinho. Eu tô deixando por último. Olha os tijolinhos. Essa parte aqui é a que eu mais botei detalhe até agora. Olha a profundidade que tem aqui nessa área. Porque eu botei luz lá atrás. E ó, a sensação de tridimensionalidade que eu falei pra vocês. Muito legal. Tô muito feliz com essa pintura.